Fala pessoal que curte moda e estilo! No vídeo de hoje vamos falar sobre aqueles homens que são exemplo de elegância, inteligência e refinamento estético. Você sabe o que é um dandy? Se ainda não sabe, vem comigo descobrir no vídeo de hoje. A palavra dandy surgiu na Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX, mas não se sabe bem ao certo em que circunstâncias o termo foi criado. De acordo com a pesquisa que tenho feito sobre o dandismo, a origem mais provável foi a partir de uma gíria, Jack a Dandy, que era usada para se referir a homens presunçosos, porém elegantes. De qualquer forma, o termo dandy só começou a ser verdadeiramente usado a partir de um dos maiores ícones de estilo da história, o inglês George Brian Brummel. Brummel foi o primeiro e mais famoso dandy de todos os tempos. Ele teve uma vida incrível e mudou a forma como toda a sociedade se vestia. Forma essa que, de certa maneira, dura até hoje. Ele usou a boa educação que recebeu na escola de Eton e também em Oxford para influenciar toda a aristocracia no quesito elegância e boas maneiras. Com o passar dos anos, Brummel acabou por tornar-se protegido do príncipe de Gales e virou árbitro da elegância de toda uma época. A elegância que Brummel pregava era um estado de espírito. Apesar de ter convivido durante muito tempo com a nobreza e de sua amizade com o rei George IV, ele nunca pediu que lhe fossem dados títulos de nobreza. Mesmo quando se desentendeu com o rei George, Brummel seguiu sendo requisitado pela sociedade aristocrata, tanto para a orientação na forma de se vestir, quanto em questões de etiqueta. O dandy Brummel raramente revelava seus sentimentos. Mantinha sempre uma postura de arrogância e a máscara de homem elegante, além de apreciar a arte da ironia. Além disso, preferiu não escrever suas memórias, ficando conhecido apenas pelos escritos por aquilo que relataram os seus conterrâneos a seu respeito. Depois que Brummel faleceu, em 1840, o dandismo só cresceu. Nos anos de Brummel, a palavra dandy às vezes era tida com uma conotação pejorativa, sendo usada para designar homens que tinham uma excessiva atenção à estética. A partir de 1840, o termo dandy passa a perder seu significado mais pejorativo e passa a ser sinônimo de vestir-se bem e ser elegante. E com o tempo, o termo dandy, que inicialmente era usado para designar um grupo de homens ingleses, passou a ser usado para designar um tipo de pessoa, que já existia até antes mesmo do grupo chefiado por Brummel revolucionar a moda masculina. Aliás, esse grupo de pessoas existe até os dias de hoje. Mas então, o que realmente é um dandy? De acordo com a obra Elegância Inglesa, que é um dos livros que eu mais utilizo no estudo de moda masculina, principalmente a moda inglesa, o dandy é o cavaleiro perfeito, um homem que escolhe viver a vida de maneira intensa. É um intelectual que dá um enorme valor e atenção ao esteticismo e à beleza dos pormenores. É um pensador, ocupando seu tempo com lazer, atividades lúdicas e até ociosas. Tem uma obsessão pela classe e é um dissidente do vulgar. Podemos analisar a figura do dandy sob diferentes ângulos. Eu considero duas as principais características do autêntico dandy. A primeira delas é de se vestir extremamente bem. Quando os dandys surgiram, a moda masculina era caracterizada pelo uso de muitos acessórios. Nessa época, os homens se enfeitavam mais do que as mulheres. Os precursores do dandismo, sabendo que o mundo estava mudando, que a revolução industrial estava acontecendo e que os homens precisavam se vestir de forma mais prática, realizaram aquela que ficou conhecida como a Grande Revolução da Moda Masculina. Com grande senso estético, eles mudaram a forma como os homens se vestiam, forma essa que permanece até hoje. Quando surgiram, no século XVIII, a vestimenta dos dandys era marcada por trajes compostos de fraque, camisa branca, coletes curtos e calças justas. As cores das roupas se limitavam aos tons de preto, azul escuro e o branco, pois as mesmas denotavam qualidades, sobretudo morais. Os calçados usados eram botas de montaria durante o dia e sapatos para eventos noturnos.
Em ambientes externos também eram usados acessórios como luvas, capa, chapéu e até a bengala. Nessa imagem, conseguimos ver bem a diferença na vestimenta masculina antes e após a revolução da moda masculina. Como podemos ver, os homens passaram a se vestir de forma mais simples, mas muito refinada. E é como eu costumo sempre dizer, uma das principais características da elegância é justamente a simplicidade. Portanto, as roupas dos dandies eram caracterizadas pela elegância discreta, sem ostentações. Os forros de seus trajes até poderiam apresentar temas sofisticados, desde que não aparecessem sob a roupa. Seus trajes vinham dos melhores alfaiates, com caimentos perfeitos. No caso de Brummel, por exemplo, somente para a confecção de suas luvas eram necessários 3 profissionais. Assim, os enfeites exagerados de épocas anteriores passaram a ser excluídos da moda masculina. Nesse período, o homem passa a requerer respeito e prestígio pelo que produz, pelo seu comportamento e pela sua elegância, e não pela pomposidade da sua aparência. O objetivo do dandy é se vestir muito bem, mas fingindo não fazer muito esforço para isso, e fingindo uma profunda indiferença ao que os outros pensam. E a segunda característica dos dandies, além de se vestirem muito bem, é a de serem homens muito inteligentes, que valorizam muito a intelectualidade. Entre os maiores exponentes do dandismo, temos homens que se destacaram pela sua inteligência, como Baudelaire, Santos Dumont, Oscar Wilde, entre tantos outros. Um dos objetivos do dandy é se diferenciar socialmente, é ser uma pessoa única. O dandy não busca derrubar as convenções sociais ou se rebelar contra a sociedade, mas ele quer uma posição de destaque dentro dela. Existe uma frase de Charles Baudelaire que diz bem o que é o dandismo. O dandismo não é realmente como muitas pessoas que pouco refletiram parecem acreditar. Um gosto imoderado pelo asseio e pela elegância material. Essas coisas são para o perfeito dandy apenas um símbolo de superioridade aristocrática de seu espírito. A respeito do gênero, o dandy geralmente é um homem, mas existiram algumas mulheres chamadas dandizettes, que são exemplos de dandies femininos. E hoje em dia? O fenômeno do dandismo segue firme e está longe de terminar. Aquelas pessoas que buscam se diferenciar pela forma refinada de como se comportam e como se vestem, ainda podem ser consideradas dandies. E é sempre bom lembrar que se usamos ternos hoje em dia, devemos isso aos trajes criados por Brummel. Portanto, os princípios do dandismo influenciam o vestir ainda hoje. Os dandies também servem de inspiração para muitos estilistas, que trabalham os princípios de elegância e de sofisticação do dandismo em peças de alfaiataria, tanto masculinas quanto femininas. Um exemplo é o estilista pouco falecido Karl Lagerfeld, que não só utilizou o dandismo como inspiração para o seu trabalho, como aderiu ao estilo para compor a sua própria imagem. E um local onde encontram-se dandies do mundo inteiro é a Feira Pitti Uomo, que ocorre 2 vezes por ano em Florença, na Itália. Durante os dias da feira, diversos homens andam pelas ruas medievais de Florença, vestidos como verdadeiros e autênticos dandies. Vale a pena conhecer. Portanto, o fenômeno dandismo é atemporal e condizente com a moda hoje. Todos que se vestem e se comportam de forma elegante, até mesmo incluindo elementos modernos ao look, podem ser considerados um pouco dandies, inclusive as mulheres. Bom, então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acredito que conseguimos fazer um bom apanhado histórico, contando um pouco da história dos dandies, desde quando eles surgiram. E é claro, se você gostou do vídeo, já aproveita e deixa o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.